vídeo de hoje você vai aprender a falar sobre a sua rotina usando o Present Simple. Então, se você quer se comunicar, falar dos seus hábitos, da sua rotina, contar do que você faz e falar, usar o inglês no dia a dia de forma simples e direta, fica até o final desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar aquele like para me dar uma moral. Agora bora pro vídeo. Vamos começar falando aqui sobre o que é o Present Simple. É importante saber por que o Present Simple é o tempo verbal mais utilizado nas conversas do dia a dia em inglês. Disparado a top 1. E para que a gente usa o Present Simple? Para falar sobre rotina, hábitos e verdades universais. Por exemplo, I wake up at 7 a.m. She studies every day, que a gente está falando de hábitos e de rotina das pessoas também. Então, se você quer falar sobre as coisas que você faz com frequência, se você quer entender as pessoas falando também, saber o Present Simple é mais do que essencial. Por sorte, ele não é nem um pouco complicado. Então, vamos entender como funciona a estrutura afirmativa do Present Simple com exemplos. A gente vai usar um sujeito com o verbo principal na forma dele comum quando a gente estiver falando sobre nós mesmos. Por exemplo, I wake up, I eat, I go to school. E quando a gente estiver falando, sobre he, she ou it, quando a gente estiver usando esses pronomes no começo, a gente acrescenta o S ou ES no final de cada verbo. Por exemplo, she wakes up e goes to school. Então perceba que essa é a única diferença aqui afirmativa. Quando a gente está falando de he, she ou it, a gente acrescenta isso na conjugação do verbo. Em todos os outros pronomes, o verbo fica na forma simples dele, não precisa conjugar. Então, um mini exemplo de rotina aqui seria I wake up at 7, I brush my teeth, I eat breakfast, and I go to school. Aqui não tem conjugação porque eu estou usando o pronome I, estou falando da minha própria rotina. Então é assim que você vai falar da sua rotina também. Como é que agora a gente fala uma frase no Present Simple na forma negativa? Porque tem coisas que a gente faz na nossa rotina e tem coisas que a gente não faz, né? Então, para falar no negativo aqui é muito simples também. A gente vai usar o do not e o does not, que abreviando fica don't e doesn't. E como é que a gente usa eles? No he, she, it, a gente vai usar o doesn't logo depois do pronome, ou seja, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Em todas as outras a gente usa o don't, I don't, you don't, we don't. E aí, logo depois desse don't ou doesn't, o verbo vem na forma normal. Então, sempre que tiver um auxiliar como don't ou doesn't, o verbo principal ele não vai ser conjugado, ele fica na forma base dele. O S aqui vai embora, o S e o ES vão embora. Por exemplo, I don't wake up early, I don't eat breakfast. She doesn't wake up early, she doesn't eat breakfast. Aqui o S some do verbo principal por causa do don't e do doesn't. E aqui agora, na frase interrogativa, a gente vai usar o do e o does, sem o not. O do e o does. E onde é que eles vêm? Eles vêm lá no começo da frase. Então, antes do sujeito, do I, do he, do she ou do it, seja lá quem for que a gente estiver falando, o do ou does vem lá no começo. E aqui a regra é a mesma. A gente vai usar o does pro he, she, it e o do para todo o resto, para I, para you, para we, para they. Então a gente aqui na pergunta começa com do ou com does, depois vem o sujeito, depois o verbo no infinitivo. Aqui o verbo também não tem S e não tem S nunca aqui nesse caso. Só vai ter lá no afirmativo. Então como é que a gente pode usar isso? Você pode perguntar, por exemplo, do you go to the gym? Yes, I do. Does your brother work on weekends? No, he doesn't. Então aqui a gente tem o exemplo das perguntas e o exemplo das respostas também, seja afirmativa ou seja negativa. Muito tranquilo, né? Então agora nós vamos mostrar um exemplo de como seria uma rotina completa aqui, bem simples e rápida. Então aqui é a hora de você praticar comigo a sua pronúncia. Então pausa o vídeo para falar junto comigo essa rotina. I wake up at 6 a.m. I brush my teeth and take a shower. I eat breakfast and go to university. I study computer science. At night, I record videos and go to bed at 11 p.m.
Então agora é sua vez de praticar isso aí, adaptando também para sua rotina. Pra montar sua rotina aí e falar ela em voz alta para você praticar o Simple Present. E antes da gente encerrar aqui, a gente tem vocabulário útil que a gente usa de atividades que a gente faz no dia a dia. Então também é um bom momento para você aqui aprender atividades diárias e praticar sua pronúncia pausando o vídeo aqui para repetir junto comigo. Então, verbos comuns que são usados na rotina são wake up, get up, brush teeth or brush your hair, eat breakfast or have breakfast, take a shower, go to school, go to work, study, watch TV, sleep. Então esses são alguns dos verbos que a gente usa bastante aqui no dia a dia, que quase todo mundo faz aqui no geral. Então é uma boa anotar esses verbos junto com o seu significado e praticar a sua rotina usando esses verbos. O que é isso aqui que você faz no seu dia a dia? Tenta formular essa frase em inglês. Então agora que você já sabe o básico do Simple Present, você pode treinar todos os dias adaptando o que você viu aqui com a sua própria rotina. Então procure saber como falar das atividades que você faz em inglês, caso eu não tenha citado alguma coisa que você faz no seu dia a dia nesse vídeo. E eu vou deixar um desafio. Comenta aqui embaixo nos comentários, de forma bem simples e curta, um pouco da sua rotina. Se tiver alguma necessidade, eu vou corrigir para te ajudar. E se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, que aqui você aprende inglês comigo de forma simples e prática toda semana, e deixa o like para me dar aquela moral. Compartilhe esse vídeo com alguém que quer aprender inglês e eu te vejo na próxima aula. Bye, bye.